Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar palavras de Jesus, retiramos do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. E hoje nós vamos falar sobre não julgar. Então, como podemos julgar a ação do próximo atirando a primeira pedra se nos falta o dom de reformularmos os nossos erros? Professor Roque Teófilo, essa frase, não é? E a passagem evangélica nos diz assim: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem do que o acusar, que os escribas e os fariseus viviam perseguindo a Jesus, não é? Jesus, porém, abaixando-se, escrevia tranquilamente na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: quem dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou lá escrevendo no chão com o dedo. Quanto aos que o interrogaram, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou a Jesus a mulher: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita a nós. Não é? Antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele quanto o seríamos para conosco. Porque, afinal de contas, quando somos pegos em alguma falta, algum erro, o que nós fazemos? Tentamos nos proteger e não queremos que ninguém venha apontar a nossa falta, não é? Então, o que não queremos para nós, não podemos também fazer para o outro. É regra de ouro, não é? Como Jesus mesmo disse, não fazer aos outros o que não queremos para nós. Isso é ponto fundamental. Agora, por que Jesus ensina para não julgarmos ao próximo? Para que não sejamos igualmente julgados, pois agirão conosco do mesmo modo que agirmos com os outros. Não temos esse direito, não é? É porque vão usar da mesma medida conosco, da mesma severidade com que usamos com o outro. E não compete a nós. Nós temos condições de julgar alguém? Não, não temos, porque nós somos também tão quanto imperfeito é o outro, não é? E por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque, tocados pelas palavras de Jesus, refletiram as inúmeras vezes que cometeram erros ao longo das suas vidas. Reconheceram-se mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, envergonhados e incapazes de condenar um ato que talvez já houvessem praticado muitas vezes, inclusive, né? Então, a vida é uma sábia mestra. Ela
nos ensina as lições da humildade, da indulgência, levando-nos de um lado ao reconhecimento das nossas próprias faltas e de outro a compreensão, a tolerância com as faltas alheias, porque não temos como julgar, não compete a nós também isso. E Jesus, quando foi em busca dos seus 12 apóstolos na região da Galileia, lá em Cafarnaum, Israel, não é? A cidade dos pescadores, situada à beira do lago de Tiberíades, no mar da Galileia. Então, naquela época, era importante centro comercial e industrial, e possuía um porto de pesca e uma alfândega. E nesse posto de arrecadação, um homem parado olhava atentamente o grupo que acompanhava Jesus, porque Jesus, por onde passava, iluminava todos, não é? E todos ficavam encantados, enaltecidos ali com Jesus. E esse era Mateus, também chamado o levita, que era encarregado da cobrança de impostos. Já a partir daí já era mal visto, não é? E o mestre cruzou o seu olhar com o dele e prosseguiu. Jesus não disse absolutamente nada a Mateus, só olhou, olho no olho. E com isso deixou a inquietação na alma de Mateus, que sentiu as lágrimas fluírem de seus olhos. E o mesmo olhar que aconteceu a Mateus sucedeu com Saulo, com Paulo de Tarso, lá nas portas de Damasco, com a samaritana no poço de Jacó, na região da Samaria, e ainda com Maria de Magdala, que doou toda a sua riqueza na cidade de Magdala, seguindo Jesus até a sua morte. À noite, Mateus não conseguiu conciliar o sono. Aquele olhar penetrante, aquele olhar marcante, não conseguia esquecê-lo. Sonhava com o mestre e nesse sonho Jesus lhe dizia: Mateus, entrega ao Estado o que é do Estado e vem conquistar o reino de Deus. Quer dizer, Jesus chamando-o para vir ser seu apóstolo. E Mateus respondeu: Senhor, eu não sou digno. Ele sofria, sentia-se renegado, um mísero e odiado publicano, arrendatário dos impostos públicos. Era uma infeliz ovelha desgarrada, não é? Pecador. Como se sentia arrependido, Mateus orou, pedindo ao Pai misericórdia e compaixão. E assim que nos portamos quando cometemos erros, estamos lá como aquela ovelha desgarrada. Pedimos ao Pai, nos arrependemos, pedimos misericórdia ao Pai, não é? E toda pessoa, em qualquer momento de sua vida, pode modificar-se, sendo merecedor da misericórdia divina. Não tem aquele que possa dizer: olha, eu errei, eu pequei muito e agora estou assim, desgarrado, como uma ovelha desgarrada. Ninguém vai ficar para trás, não é? O Pai sempre vai voltar atrás para arrebanhar aquela ovelha desgarrada. Porque, afinal de contas, não compete a nós julgar, mas nós apontamos facilmente o erro dos nossos semelhantes. E não compete a nós. Será que não seria melhor se nos preocupássemos em elogiar o nosso semelhante quando merecem? Mas nós já queremos julgar. E nós não temos condições para isso, porque nos esquecemos de um detalhe fundamental. Nós temos telhado de vidro também. Isto é, cometemos erros. Podemos não cometer um erro tão grave perante os ensinamentos de Deus, não é? Desculpem. Mas cometemos erros também.
E a solução para os nossos problemas está dentro de nós quando nos esforçamos no sentido de observar o que está errado na nossa maneira de agir e modificar a nossa conduta, modificar o nosso modo de agir e não ficar lá nos siliciando, quer dizer, nos afligindo. Ah, eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. O Pai perdoa sempre, mas compete a nós fazer a nossa parte. Não se ofende, o Pai perdoa sempre, não se ofende jamais. Ama todos os seus filhos e os aceita como são, esperando a nossa melhora. Então deveríamos também agir da mesma forma. E por sermos tão inferiores ainda, nós nos revoltamos e odiamos por mínimas coisas. E necessitamos modificar isso. E embora Deus nos perdoe pelas leis universais de justiça, o acerto de nossos erros do passado, obviamente, terá que ser feito. Não tem como. Nós não vamos deixar passar, sabe? Eu errei e ficou por isso mesmo. Não. Vamos corrigir o nosso erro. Ele nos dá essa oportunidade. A evolução de cada um se faz dentro da sua capacidade. Então, sejamos pacientes e misericordiosos, ensinando e repetindo aquilo que soubermos para ajudar o outro. Então, tenhamos sempre sentimentos elevados de amor, de misericórdia e de perdão. Nada desarmará mais a justiça de Deus em relação a nós que a misericórdia que tivermos, né, para com os outros. Porque, segundo a lei de Deus, cada um recebe exatamente aquilo que dá. Né? Então, trouxemos uma história para ilustrarmos, e diz assim: tinha um menino lá com os seus jeans rasgados, uma figura de 10 anos de idade. Era bastante desleixado. Nenhum dos seus colegas da 5ª série conhecia alguém mais mal vestido e sem educação do que Marco. Era seu 5º dia de escola tradicional na cidade de famílias ricas da Nova Inglaterra. Os pais de Marco eram imigrantes que trabalhavam na colheita de frutas e os colegas o olhavam com desconfiança, não é? Apesar de cochicharem e rirem de suas roupas, ele parecia nem notar isso. Então veio a hora do recreio e do beisebol. Né? Marco fez o primeiro ponto, o que lhe valeu um pouco do respeito por parte dos críticos colegas dos seus trajes. O próximo a rebater era Richard, o menos atlético e o mais obeso da turma. Depois da 2ª tentativa frustrada de Richard, recebia com reclamações da torcida e Marco foi lá e cochichou em seu ouvido. Esquece eles, garoto. Vai lá e bate. Né? Richard bateu e acertou. Nesse preciso momento, alguma coisa mudou na atitude da classe. Nos meses seguintes, Marco ensinou muitas coisas aos colegas. Coisas como saber quando uma fruta estava madura, como chamar o peru selvagem e, principalmente, como tratar as pessoas. Quando os pais de Marco terminaram seu trabalho na colheita, já estava em clima de Natal. Enquanto os outros alunos traziam echarpes finas, perfumes, sabonetes, Marco chegou à mesa da professora com um presente especial. Era uma pedra que ele entregou dizendo: "Dei um polimento especial." Anos mais tarde, a professora ainda conservava a pedra de Marco em sua mesa. No começo de cada ano letivo, ela contava à nova classe a história do garoto que ensinou a ela e aos colegas a não julgar o conteúdo pela aparência, pois o que está dentro é o que conta.
e não aquilo que está fora. Essa história do livro Você Não Está Só, Histórias de Amor e Coragem. Então, para percebermos que não compete a nós nenhum julgamento. O Pai é para todos, não é? A todos dá a oportunidade, não importa se errou ou se não errou, né? Então, obrigada por assistir. Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.